a gente tem essa liberdade de cantar esses louvores. Temos essa liberdade de construir templos também. Pegamos esse lugar aqui, era uma oficina escura, triste, e fizemos praticamente do zero, um lugar lindo e novo para a gente. Amém? Amém. Irmãos, isso é um privilégio que muitos cristãos ao redor do mundo eles não estão possuindo mais. Nós podemos ver, por exemplo, na Nigéria, no ano passado, muitos irmãos em Cristo sendo mortos a sangue frio por expressar a sua fé. Cantando louvores, estudando a palavra de Deus. Pessoas que são contra, extremistas, eles simplesmente chegam nesses templos armados e matam todo mundo. Criança, adulto, idoso. E o mais triste é que eles filmam essas coisas e expõem nas redes sociais. Não é verdade? Eu quero lembrar também que a liberdade civil que nós temos hoje aqui no nosso país, ela não pode nos deixar acomodados. E também que a verdadeira liberdade é a liberdade que vem de Cristo. Amém? Amém. Gostaria de convidar os irmãos a verem comigo alguns pontos para nós sermos mais gratos e mais ousados pela liberdade que nós temos em Jesus. Ponto número 1, eu chamo de a liberdade religiosa, ela é um presente de Deus e ela deve ser valorizada. Em Romanos 13:1 diz assim a palavra de Deus: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e há potestades que foram ordenadas por Deus. Aqui nos mostra que Deus ele estabelece autoridades. E enquanto nós temos paz, nós deveremos aproveitar para podermos anunciar o Evangelho. Gostaria de pedir para o irmão Dácio ler 1 Timóteo para a gente, capítulo 2, de 1 a 3, por favor. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Obrigado, irmão. Irmãos, aqui Paulo ele nos orienta a orarmos pelas autoridades, pelos governantes, para que possamos viver de forma tranquila. Nós podemos aplicar hoje, como a gente disse agora há pouco, nós podemos evangelizar nas ruas, podemos abrir a nossa Bíblia em qualquer lugar, inclusive na nossa casa, nós podemos discipular nossos filhos com a palavra de Deus, mas nós não sabemos até quando nós vamos ter essa liberdade. Mas hoje, quando nós temos ela, possuímos essa liberdade, vamos saber desfrutar dela, irmãos, né? Amém. Vamos continuar orando pelos nossos governantes, para que eles demorem mais tempo, para continuar fechando esse cerco contra nós cristãos. Pois tem, cada dia, sido mais difícil ser cristão no nosso país. Nós sabemos que a maioria dos governantes são contra a família, são contra a família, são contra o bem e são contra a maioria, são contra Cristo também. Porque as pessoas, elas gostam muito da libertinagem e não da liberdade que vem de Cristo. E quem tenta expressar a sua fé por amor, acaba sendo atacado, silenciado e perseguido. Eu me lembro muito bem do nosso esse domingo, que nós estávamos conversando na escola bíblica dominical, falando que nos cursos que ele apresentava no salão dele, ele gostava de reunir as pessoas e cantava alguma coisa e dava uma palavra e às vezes dava até uma Bíblia para alguém. Ele foi proibido de fazer isso. Os irmãos se recordam disso. Então, de certa forma, a gente tem sido silenciado aos poucos. Então, vamos orar, irmãos, pelos nossos presidentes, pelos nossos governadores, né? Mesmo que a gente não concorde com quem está no poder. Amém? Amém. Segundo ponto, os primeiros cristãos não possuíam essa liberdade que nós temos. Aqui a gente vai fazer uma breve viagem pela igreja primitiva, irmãos. Jesus ele nos avisou. Em João 15, 18 a 20 diz: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que eu sou Senhor.
Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Irmãos, Jesus aqui ele nos lembra, ele nos avisa que eles perseguiram Jesus, que foi perfeito. Quem dirá nós, né? Somos pecadores miseráveis tentando sermos imitadores de Cristo. Então ele deixou avisado que a gente vai ter perseguição, sim. Né? Eu gostaria também de lembrar alguns apóstolos rápido, que foram perseguidos aqui. O apóstolo Pedro, ele foi preso. O apóstolo João foi exilado. Tiago foi morto. Paulo, nem se fala. Paulo sofreu bastante. Ele foi preso diversas vezes. Ele foi apedrejado. Depois, enfim, foi executado. Nós podemos ver, comparar com Atos 5, 40 a 42, que a palavra de Deus fala. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então, mesmo que os apóstolos aqui, eles foram açoitados, muito açoitados, eles saíram dali felizes, alegres, né? Por não negar a Cristo, e sofrer pelo nome de Cristo. Amém? Gostaria de lembrar também que não foram só os apóstolos que sofreram na igreja primitiva. Várias outras pessoas também sofreram mártires. Muitos eles eram lançados vivos às feras, leões, leopardos, javalis, cachorros de caça. Eu olho minha filha, por exemplo, a filha do meu amigo Mateus, meu coração aberto de pensar. Chegavam, pegavam os cristãos, a mãe com o neném no colo, e eles lançavam para os animais. Então, eles tinham a sua liberdade tomada e a sua vida ceifada por não negar Cristo. Muitos eles eram queimados vivos, eles eram crucificados. Literalmente, eles eram mortos por não negar a Cristo. Nós podemos conectar isso, irmãos, muito bem com Romanos 8, 35 a 39. O irmão Dácio vai estar lendo para a gente, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado. Que promessa, né? Ou seja, a igreja primitiva, ela tinha essa promessa maravilhosa. E nós também podemos ter a certeza de que hoje em dia, nós também temos essa mesma promessa da segurança eterna em Cristo Jesus. Com toda essa perseguição, a igreja primitiva ainda continuava crescendo. Como diria um escritor antigo dos primeiros séculos, ele chamava Tertuliano, ele viveu por volta do ano 153 depois de Cristo, encarcado no norte da África. Ele não foi apóstolo, ele não andou com Jesus, mas ele fez parte da geração seguinte, os chamados pais da igreja. E ele tem uma frase que ficou muito famosa, marcada, que dizia: o sangue dos mártires é semente da igreja. Ou seja, quanto mais os cristãos eles eram perseguidos e mortos, mais a fé se espalhava e crescia. Amém? Amém. Ponto número 3, irmãos. Chamo ele de ainda hoje, muitos cristãos são perseguidos. Aqui nós podemos ver que ainda em diversos países, cristãos enfrentam perseguições por causa da sua fé. Muitos cristãos ainda estão sendo presos, estão sendo expulsos de suas casas, impedidos de possuir uma Bíblia. Eles estão sendo mortos, de novo, por não recusarem o nome de Cristo, por não negarem o nome de Cristo. Nós podemos ligar isso com Mateus 5, 10 a 12, que a palavra de Deus diz:
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mostrando aqui para nós, meus irmãos, que não é apenas história, e que continua acontecendo em muitas partes do mundo. Amém? O quarto ponto, chamo ele de a liberdade. O mais importante é a liberdade em Cristo. Que a gente vai entrar no coração da mensagem, meus irmãos. Existem pessoas ainda vivendo em países livres, mas são escravos do pecado. Um exemplo fácil disso é o nosso país, o Brasil. Nós temos um país rico, ainda com uma certa liberdade, mas essa liberdade ela tem se diminuído a cada dia que passa. Onde a libertinagem e o pecado têm se tornado coisas comuns e mais aceitáveis aos olhos da maioria. Infelizmente, irmãos, isso está se tornando uma coisa comum até dentro da maioria das igrejas. Mas nós temos uma certeza e uma segurança de que Jesus veio nos libertar do pecado. Amém? Amém. João 8, 34 a 36 diz: Respondeu Jesus, em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós podemos comparar esse versículo com Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Somos libertos, irmãos, graças a Deus. Irmãos, eu queria só ressaltar aqui que essa liberdade que nós temos em Cristo, ela não depende do governo, ela não depende das circunstâncias do nosso país ou do lugar onde nós estivermos. Ela não depende de nenhuma cultura. Essa liberdade, ela vem única e exclusivamente da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E o último ponto, irmãos. Mesmo que um dia percamos a liberdade religiosa, nunca perderemos Cristo. Vou pedir para o irmão Roberto estar lendo de novo Romanos 8, 35 a 39, irmão, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, essa promessa maravilhosa. Irmãos, nada para poder nos separar do amor de Deus, nada. Nós estamos selados, uma vez que foi concedido para nós, quando a gente aceitou Cristo como nosso Salvador, nós fomos uma vez só selados para sempre. Amém? Amém. Isso quer dizer o quê? Uma coisa simples, que nem mesmo a prisão, nem mesmo a espada, nem as perseguições, as mentiras, nem mesmo a morte, que a maioria das pessoas tem medo, vai nos separar da graça de Cristo. Porque nele nós somos e somos selados de uma vez para sempre. Amém? Amém. A gente também pode ver em Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Amém? Irmãos, a igreja desde o princípio nunca foi forte pela liberdade política ou por alguma cultura ou costume religioso. Ela sempre foi forte porque Cristo sempre esteve presente. Amém? Para a gente começar a concluir, irmãos, nós podemos fazer uma comparação rápida aqui
Um governo ele pode fechar no tempo, mas ele não vai poder fechar o céu nunca. Ele pode prender um pregador, mas ele não pode prender o evangelho. Ele pode tirar a palavra de Deus das nossas mãos, como tem acontecido em muitos países. Mas o principal é que eles nunca vão poder tirar Cristo do nosso coração. Amém? Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,9: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Graças a Deus. Amém? Eu gostaria de perguntar para os irmãos: será que nós temos aproveitado essa liberdade que Deus ainda nos concede? Será que nós temos evangelizado enquanto podemos? Será que se amanhã nós formos perseguidos por sermos cristãos, haveria prova suficiente para nos condenar como discípulos de Jesus? Como os discípulos sofreram, nós foram açoitados. Será que a gente seria reconhecido na rua como seguidor de Jesus ou será que a gente passaria direto? Na verdade, se pensar, amém, irmãos? Será que nós somos verdadeiramente livres ou ainda somos escravos de algum pecado? Aquele pecado oculto que a gente não quer entregar a Cristo. Concluindo, irmãos, eu gostaria de chamar a todos a fidelidade, lembrando dos irmãos em Cristo que sofreram e os que ainda sofrem mártires por amor e não negaram a Cristo. E também pelas palavras de Jesus em Apocalipse 2,10: nada temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Irmãos, nós podemos aplicar isso aqui para a gente hoje. Jesus, ele nos manda, nos diz para estarmos firmes. Amém? E sejamos fiéis, igual aqueles apóstolos que a gente acabou de mencionar de novo, que foram espancados pelo nome de Cristo. Então, e eles ainda ficaram felizes, né? Então, às vezes a gente está passando algumas circunstâncias, mas vamos se alegrar, nós já somos libertos em Cristo, amém? Amém. Como o apóstolo Paulo diz, morrer é ganho. E ainda assim, Cristo ele nos resgatou do pecado, da morte eterna, ele nos fez parte da sua família e ele ainda nos prometeu prêmios celestes, tesouros lá no céu, que é o que realmente importa, amém? Amém. Vamos ficar firmes. Sejamos fiéis e gratos pela liberdade geográfica que nós temos e religiosa aqui no nosso país, que nós temos hoje. E sejamos constrangidos em amor aos que estão sofrendo pelo nome de Cristo. Sejamos firmes e ousados para proclamar o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar uns pelos outros, vamos estar firmes, vamos aproveitar essa liberdade enquanto a gente ainda pode. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos.